Oi, Andréia. Já falei com todo mundo, com o Gabriel, com a Heloísa, né? Já falei com todo mundo. Gabriel, não estou vendo. A Doroti, que eu não vejo há quanto tempo. Aí. Boa noite, Valéria. Sem vídeo. Boa noite, querida. Silvana também está chegando. Tá me vendo? Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa terminar no horário. Graças a Deus, Jesus, amoroso Mestre, tu que és o médico dos médicos, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Derrama a tua bênção sobre todo o planeta que sofre nesse instante. As dificuldades, as tormentas de quem está encarnado, vivendo este momento de pandemia, que tu, com as tuas bênçãos de amor, de misericórdia, possa tocar os nossos corações, o coração de todos aqueles que se encontram necessitados nesse instante, e dar-lhes a luz da esperança, da saúde renovada, do fortalecimento espiritual, do fortalecimento físico, envolvendo também a todos os irmãos que cuidam, que estão na linha de frente. Fortalece-os, Senhor. Ampara-os. Ilumina todos. Nesse instante em que aqui nos encontramos fortalecidos pelo teu amor, envolve-nos para que esse estudo de hoje, que será desenvolvido pelo nosso irmão Amaury, possa trazer para nós a mensagem de paz, de ânimo, de conhecimento que vai nos sustentar, que vai nos fortalecer durante nossa caminhada. Abençoa a todos nós, inspira o nosso irmão e clareia os nossos pensamentos, para que possamos aproveitar ao máximo o estudo na tarde de hoje, envolvendo todos aqueles irmãos que hoje não puderam vir, para que recebam da tua paz, da tua saúde, da tua luz, Senhor. Graças a Deus. Hoje te pedimos especialmente pela nossa irmã Fátima, que se encontra enferma, para que a recuperação seja breve. E agradecemos também pela nossa irmã Doroti e sua família, por ter se recuperado desse problema grave. Graças a Deus. Graças a Deus. A aula é toda sua, Maurinho. Quando você quiser. Tem que ligar teu som, Maurinho. Melhorou? Estava desligado. Sapeca o slide. Estou tocando para o meu telefone aqui, peraí. É. Assim, Mas não era o meu que estava tocando. Não? Qual era o telefone que estava tocando? O meu não é. Vamos lá. Vamos lá.
Meus irmãos, na realidade, eu vou dar uma continuidade a um tema que foi abordado, né, pela nossa irmã, acho que foi a Jane, né? Né, Valéria? Foi. Então, não vim para destruir a lei, né? E nesse tema é muito interessante, porque a gente tem que lembrar que Jesus ele foi questionado na, na estrutura judaica, porque ele quebrou diversos paradigmas quando ele se permitiu, por exemplo, realizar, entre aspas, um milagre, né, dentro do templo, num sábado, quando o sábado é feito para descanso. Então, ele foi criando situações, se colocando em situações, né, em que o grupo, né, judaico começou a questionar. E uma das coisas que ele comentou foi exatamente essa: eu não vim destruir a lei, né? E eu vim fazer com que a lei se cumprisse. Só que ele trazia, só para relembrar, porque a Jane deve ter comentado exatamente o que eu estou falando, ele veio, na realidade, trazer uma visão de Deus, do nosso Pai, diferente daquela que já existia, que era Moisés. Então, Moisés, além de trazer as leis sagradas, né, ele impôs para o povo que era rebelde leis que haviam naquela época necessidade para que eles pudessem começar uma sociedade, né, já que eles estavam se formando. E aquilo ficou, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Aquilo que você faz ao outro volta para você. Se você rouba, eu roubei, corta-se a mão do ladrão. Então eram leis duras, mas na realidade não eram as leis divinas, né, dos 10 mandamentos. E aí Jesus veio trazendo uma nova visão disso, né? Amar o próximo como a você mesmo, amar o inimigo. Então, são coisas, são paradigmas que ele tentou quebrar e quebrou, né? Porque depois dele muitas pessoas vieram e exemplificaram. Então, esses são os paradigmas. E o mais importante é que a ciência e a religião, elas são duas alavancas da inteligência humana. Isso é importantíssimo, né? E uma revela as leis do mundo material, né, que é a ciência, e a outra a do mundo, né, moral. Vai passando, Maurício? Hein? Quer que passe ou não? Não, por enquanto não. E aí, eu vou te pedir. E aí, esse tipo de coisa, antigamente, era a ciência não caminha direto com a religião. Ao contrário, a ciência, no tempo certo, na hora certa, vem retirando o véu dos mistérios, né? Porque quando você conversa com qualquer outro religioso de qualquer outra área, sem ser espírita, eles dizem: isso são mistérios. E a ciência veio para acabar com esses mistérios e provando, né, a imortalidade da alma, como ela já prova, né, através da reencarnação. E o espiritismo, tão importante a partir do século XIX, tão importante que ele vem exatamente trazer Jesus. O que Jesus falou
para desnudar, retirar todo esse tipo de mistérios, chamados milagres, muitas vezes, em função daquilo que não é, né? A utilização, Jesus utilizava os mecanismos os elementos do próprio planeta para realizar, entre aspas, né, os tais ditos milagres, porque ele era uma entidade superior, é uma entidade que veio de níveis evolutivos muito acima de nós. Agora sim, Valéria. E aí ele fala, né? Tem uma... Deixa eu diminuir essa tela aqui. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto, que está em Mateus capítulo 5. Então, exatamente, ele não veio destruir a lei, ele veio mostrar um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que não perdoa porque ele compreende cada um de nós. O perdão significa que ele não teria que trabalhar nele, né, para entender o ato de cada um de nós, que muitas vezes é grave. Não, ele não perdoa, porque ele ama. Ele nos ama profundamente. E Jesus veio exemplificar, como filho, exatamente isso. Em momento nenhum ele julgou os apóstolos que foram, que se baniram quando ele foi preso. Ele não julgou a atitude de Pedro, a atitude dos outros. Ele não julgou Paulo, né? Porque Paulo também veio depois, ele já havia partido, e aí ele não julgou, ele se utilizou desses seres, desses irmãos, para fazer com que a coisa se desenvolvesse. Ele não julgou Madalena, ele não julgou nenhum de nós, né? Ao contrário, ele, como filho de Deus, nos compreendia a imperfeição que cada um de nós tem. Próximo. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, né? E a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. É aquelas que eu comentei com vocês antes. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. É aquela que a gente fala. Hoje, todo mundo sabe que existem, infelizmente, né, dentro de um mundo ainda de prova e expiação, mulheres que que trabalham nessa área de prostituição. Mas, na época de Moisés, a mulher que era pega nessa época, nesses casos, ela era apedrejada até a morte. Então, vocês veem como é que as coisas foram mudando, né? Porque, na realidade, o que vale é as leis dos 10 mandamentos. Não matar o próximo, né? Amar o pai e a mãe, honrar pai e mãe. Então, essas leis são eternas. E, infelizmente, pelas nossas fraquezas, pela nossa indisciplina, né? Porque, infelizmente, o nosso orgulho e a nossa vaidade, eles são assim, se sobressaem em todos os campos, fazem com que nós, muitas vezes, sejamos obrigados a criar leis para restringir, para fazer com que os indivíduos sejam assim, enquadrados dentro de um parâmetro. Antigamente, né, já aconteceu
acontecia no passado acontece hoje. Muitas pessoas de idade eram maltratadas, né? Mulheres eram maltratadas, apanhavam, eram espancadas, mas não havia leis. Hoje você tem leis que regulam isso, para que a mulher não chegue ao ponto de ser morta, né? Os idosos sejam respeitados mais do que eles são. Então, tudo isso são variáveis que vão mudando com o tempo, porque são leis humanas e para melhor, né? As leis existem, agora cumprir as leis é outra história, né? A lei de Deus, ela está formulada nos 10 mandamentos, é aquilo que eu acabei de falar. E de todos os tempos e de todos os países, essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino. É exatamente isso. Próximo, por favor. Então, Jesus acrescentou, dentro das leis que já existiam, né, verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Porque todo mundo achava, né, que quanto mais dinheiro ele tinha, mais ele tinha condições de, vamos dizer assim, chegar a um plano espiritual melhor, né? Isso está promulgado dentro do próprio catolicismo, né? É só você ir ali na Santa Casa de Misericórdia, na cidade, e você vai ver enormes quadros de várias pessoas. E você lendo ali embaixo está o nome. Fulano de doutor, fulano de tal, né? Cada quadro dele que tem ali são pessoas que doaram parte das suas riquezas para a igreja, porque havia no pensamento em que quanto mais você doa, você teria uma situação melhor no plano espiritual. E que não nada disso é verdade. Todos nós que somos espíritas sabemos disso, né? E Jesus falou também, caminho que conduz até a pátria espiritual, que é o amor, a caridade e o perdão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Exatamente. Por quê? Porque ele exemplificou, né? Em momento, Jesus poderia ter vindo no mundo numa situação em que ele escolhesse vir como filho de um imperador, como, por exemplo, foi Buda, né? Mas Buda teve todas as riquezas possíveis, porque ele era filho do imperador, mas abdicou de tudo isso, né, em prol de uma vida melhor, porque ele descobriu que a vida, na realidade, a vida física é simplesmente um momento de aprendizado, de crescimento, de evolução, mas que a verdadeira vida não é aqui. Coisa que Jesus falou. Então, eu vejo essa frase e até falo assim, não, eu não estou nesse patamar ainda, né? De seguir Jesus. Se eu chegar a ser um Chico Xavier, eu já dei um grande passo, né? Então, só de ser o Chico Xavier, uma irmã Dulce, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, nossa, eu já evoluí, né? Porque eu ainda continuo com muitas coisas, né? Como cada um de nós aqui tem, orgulho, vaidade, tudo isso que eu tenho que trabalhar em mim para me libertar. Não é libertar o outro, é eu me libertar como Jesus olhava para o outro e via que não tinha preso, não tinha nenhum vínculo de emoção, de ódio, de raiva, porque ele era um inocente. Mas, mesmo assim, ele não tinha nada disso por causa do nível evolutivo que ele já tinha. Então, se eu chegar a ser um Chico Xavier, né, que é a minha meta, se eu chegar a ser uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, tá ótimo. Eu já galguei alguma coisa muito mais do que eu sou hoje. Isso eu posso assegurar a vocês. E a outra é como se reconciliar com Deus,
que é a reforma íntima, a transformação das nossas atitudes. É quando nós olhamos para dentro de nós, e a doutrina espírita nos chama a atenção para isso, né? Quando nós olhamos para dentro de nós e refletimos aquilo que nós temos na realidade que melhorar, que se alterar, né? Em relação ao próximo. Santo Agostinho fazia muito isso. Mas Santo Agostinho também veio, né? Para quem já leu sobre a história de Santo Agostinho, ele também era uma pessoa que aproveitou muito a vida. Mas depois ele resolveu olhar para dentro de si e se modificou. Então, essas mudanças, elas são de uma hora para outra. Muitas vezes nós temos que experimentar o negativo para depois virarmos um ser melhor do que nós éramos antes. Próximo. Então, aqui vocês estão vendo, né, as diferenças. Né? Moisés, 10 mandamentos, basta o homem ficar sentado para ir para o céu. Basta não fazer. Então, a coisa era cômoda, né? Porque as imagens do céu é completamente distorcida daquilo que na realidade é. Aí veio Jesus e traz a lei do amor, da caridade e do perdão. É preciso agir. Jesus condena a omissão, quer a transformação das atitudes humanas. Então, como é que você transforma essa nossa inércia? Através de uma coisa que a doutrina espírita fala, que chama-se vontade. Quando nós temos vontade, e os espíritos dizem isso, que o que faz nós caminharmos é a vontade, né? Então, se uma pessoa é viciada e eu quero tirá-la daquele quadro doloroso que é o vício, e não consigo, é porque falta, não em mim, mas nela, que necessita ter vontade para receber aquela ajuda e, ao receber ajuda, tentar sair daquela situação dolorosa. E aí vem Kardec e nos traz a codificação espírita, né? Dizendo o quê? Aquilo que Jesus falou. Jesus falou, é preciso agir. E aí Kardec fala, reforma íntima, que nos leva à evolução e à compreensão do amor e da necessidade do bem. Então, é exatamente isso que ainda falta na humanidade, que ainda falta em todos nós, né? É nós fazermos essa catarse, de olharmos para dentro de nós e dizer o que eu tenho que modificar. Santo Agostinho fazia isso. Todas as noites, ele, antes de dormir, ele analisava o dia que ele teve, e ao analisar o dia que ele teve, ele pensava, eu magoei alguém? Eu fui rude com as minhas palavras a alguém? E aí, se ele percebesse que havia algum tipo de situações dessa, ele, no dia seguinte, ele ia até aquela pessoa e se pedia desculpas, conversava com ela, e aí ele não guardava as mágoas que muitos de nós guardamos ainda em relação ao próximo. Por favor, o próximo. Então, está lá no Livro dos Espíritos, né? Na conclusão do item 8. Perguntam algumas pessoas, ensinam os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? E aí a resposta dos espíritos, não. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á
por isso, que a moral de Jesus era inútil? Perguntemos ainda aos que negam utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada é a do Cristo? E por que exatamente os que, com justiça, lhe proclamam a sublimidade, são os primeiros a violar-lhes o preceito capital, o da caridade universal? Então, o que ele está dizendo aqui, os espíritos estão dizendo, é aquilo que o Cristo pregou há 2020 anos atrás, né? Então, há 2021 anos atrás, há 21 séculos. E que, independente dessa pregação, a gente vê nos filmes que a gente vê na própria vida cotidiana, né? Pessoas que se dizem religiosas, pessoas que vão à igreja, vão ao centro espírita, vão às igrejas evangélicas, oram, fazem aquele ritual todo, mas na prática, na vivência daquilo, quando elas estão diante de um desafio. Que desafio? Uma pessoa que pede o pão, né? Uma pessoa que precisa de uma palavra. Nós não temos tempo para isso, né? Nós olhamos para o lado, não olhamos para quem está passando por um momento complicado. Não damos uma palavra de ajuda. Fazemos isso dentro do nosso grupo social, mas não fazemos isso com qualquer um. Então, o quanto nós ainda temos que crescer e o quanto a palavra do Cristo, né, há 21 séculos atrás, está atual. E aí o Espiritismo vem para quê? Para nos acordar. Porque o Espiritismo é exatamente o que o Cristo falou, lembrando o que o Cristo falou e descrucificando o Cristo. Nós não temos mais o Cristo preso na cruz, né, que perdoou. Não, nós temos a prática. Cada um de nós é responsável por nós e por aquilo que falamos, aquilo que pensamos em relação ao outro. Então, é isso que o Espiritismo nos traz, o alerta que nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí diz assim, os espíritos vêm não só confirmá-la, quer dizer, aquilo que Jesus falou, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica, e justamente com a moral, trazendo-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Exatamente isso. Então, a doutrina espírita veio para despertar nestes novos séculos exatamente aquilo que nós estamos esquecendo. Porque só lembramos de Jesus quando a gente morre, quando a gente tem um parente que está grave, né? E num leito, e que a gente não quer que ele morra, e aí a gente lembra de Jesus. Mas na hora dos momentos bons, na hora de agradecermos por estarmos em família, por estarmos sorrindo, né? Por estarmos com quem nós amamos, amigos que nós amamos, a gente não lembra disso. A gente só lembra da dor, aí a gente lembra de Jesus. Próximo. Pulou, peraí. Então, o Hermínio de Miranda. Não, é essa mesmo, Valéria. É essa mesmo. Peraí, deixa eu... É esse, né? Agora é o Hermínio de Miranda. Tá. Essa aí. Então, o pensamento de Hermínio Miranda, eu tirei, diz assim, Jesus, ao confrontar a lei antiga com o seu pensamento renovador, longe de questionar a sua validade, ele a reforça,
não é só o assassinato que condena ao lembrar o não matarás. São também a cólera e o rancor. Não é só o ato específico do adultério, é também o olhar impuro dirigido à mulher alheia. O perjúrio não é condenável apenas quando cometido em seu nome do Senhor, mas é cortado pela raiz, eliminando o próprio juramento em si. Não jureis em hipótese alguma. Em lugar do olho por olho, recomenda oferecer a outra face, ou seja, renunciar ao revide bárbaro. Em vez de amar ao próximo e odiar ao inimigo, recomenda que se ame também o principal, ao inimigo. Então, observem que as colocações de Hermínio Miranda sobre o que Jesus falava. Isso é verdade. E aí vem Paulo, que eu me lembrei agora, e que diz assim, que nós estamos cercados por uma multidão invisível, que são nossos irmãos que estão já do outro lado, que são os espíritos. E essa multidão invisível vê exatamente o quê? As nossas intenções. Ela vê e sente as nossas intenções. E acabamos que nós nos vinculamos a diversos irmãos que captam as nossas verdadeiras intenções sobre aquilo e se vinculam a nós nos obsidiando, nos estimulando, né? Então, não adianta só você... Ele diz aí, ó, não adianta só a gente lembrar não matarás. São também a cólera e o rancor. Quantas vezes a gente já ouviu de irmãos nossos dizer assim, não, eu perdoei, eu não vou fazer nada contra fulano, eu já perdoei, mas Deus vai castigar. Então ele não perdoou, porque ele continua tendo rancor no coração, né? Ele continua a ter mágoa, né? Então não adianta só você dizer da boca para fora, socialmente, né, para que todos vejam que você perdoa. É praticar o perdão no pensamento. Por quê? Porque quando você está pensando, você está dizendo a você quem você realmente é. Só que os nossos irmãos que estão no invisível captam. É por isso que nas mesas mediúnicas, quando os espíritos vêm, né, e às vezes está sendo feita uma sessão para que nós confortemos esses nossos irmãos, eu me lembro de um caso em que veio um irmão, né, revoltado e tudo, e uma amiga que era orientadora da sessão, né, que fazia o papel de orientadora, para poder conversar com o espírito que ali estava, foi falando, daqui a pouco o espírito virou e falou, mas você que faz isso, quer me dar lição de moral? Mas esse orientador, né, virou na hora e falou assim, pois é, né, meu irmão? Você veja o quanto eu sou encarnado, sou detentor de tantos defeitos como você. Por isso que Jesus, que eu estou falando com você, vem te ajudar a se libertar disso aí. Eu também preciso do Mestre. Eu estou encarnado, mas eu estou me esforçando para não mais fazer tudo isso que você falou de mim. Porque como ele estava no invisível, ele sabia as verdadeiras intenções dela. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, né? Em relação a tudo. A tudo. A nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunhas, isso aí. O próximo, Valério. Então, qual é o caráter do Espiritismo? O Espiritismo é ciência, em primeiro lugar, filosofia,
religião e são essas três bases. Coletivo é trazer as explicações daquilo que acontece. O Espiritismo não ensina nada contrário ao que o Cristo ensinou. Ao contrário, ele amplifica, completa e explica, em termos claros, o que tinha sido dito de forma alegórica. Por quê? Quando Jesus falou com os apóstolos e falava para aquela multidão, né, nós temos que lembrar em que quem era considerado culto era quem estudava, quem lia livros. E a população naquela época era analfabeta. Então, quando Jesus trouxe todas essas modificações, quando Jesus trouxe, né, essas alegorias, que na época eram ditas alegorias, né, na realidade hoje nós sabemos que são verdades, essas alegorias, né, para muitos era uma história. Ah, não dá para fazer. Como hoje acontece. Né? O que adianta eu ir à igreja, ajoelhar, tomar a hóstia, fazer todo aquele ritual lindo, e quando eu saio da igreja, alguém pede ajuda e eu simplesmente viro o meu rosto para o lado. Então, é isso que ainda no século XXI acontece. Ah, estamos caminhando para a mudança? Estamos, com certeza. Eu sou um otimista, e um otimista com a certeza de que as mudanças elas não são de imediato, elas são lentas. Por isso que Jesus e Deus espera pacientemente a nossa mudança. A humanidade só muda quando eu me proponho a mudar. Quando eu me proponho a mudar, eu mudo primeiro a mim, depois eu mudo a quem está próximo de mim e depois eu mudo o grupo, eu mudo outros. É difícil? É óbvio que é difícil. Se fosse fácil, Jesus não teria vindo à Terra, porque antes de Jesus teve Buda, né? Teve outros irmãos que vieram falando de amor. Mas aí Deus resolveu, olha, vamos ter que mandar alguém que, além de falar, exemplifique. E aí, com teor na mostra, e ele mandou o seu próprio filho. Né? E ele veio e exemplificou. Porque ele sabia exatamente o que ele teria que vivenciar no planeta. Outro. Então, traz os espíritos dizendo, a nova era. A moral ensinada por Moisés, ela era apropriada ao estado de avanço em que se encontravam os povos que estavam sendo chamados para a regeneração. O Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. O Espiritismo, ela é a alavanca que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. É um quadro explicativo, não tem muito o que falar nele. Okay? É a nova era, é aquilo que nós estamos vivenciando. Próximo, por favor. E aí vem a mensagem de Santo Agostinho. Nessa mensagem ele diz, estou convencido que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando o que nos espera em nossa vida futura. Falando da doutrina espírita, o espiritismo, meus irmãos, ele veio quebrar, né, exatamente ainda elos que existiam, porque ele trouxe uma nova forma do mundo ver aquele que está no mundo, que erra, que falha e que morre, mas que na realidade não morre, continua vivo,
continua em atividade positiva ou uma atividade negativa, né? Pode ser um obsessor ou pode ser aquele que vem te aconselhar como amigo seu para que você não cometa falhas que ele um dia cometeu. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem trazer Jesus de volta, né? De 2021 anos atrás, trazendo a lei do amor, propondo a lei do amor. O que está acontecendo hoje é que estamos vivenciando um momento de transição do planeta. E essa transição do planeta faz com que haja muito burburinho, muita algazarra, né? Porque o mal ele se compraz assim. É igual a galinha, né? A galinha, quando põe o ovo, ela sai cacarejando, dizendo que botou o ovo. Já a pata, não. A pata põe o ovo e fica quieta. Então, o bem, ele anda assim, para e passo, calado, fazendo, né? Então, o que está acontecendo hoje, nós que somos mais velhos e que estamos passando por essas situações hoje de pandemia, né? Da vivência de tantos irmãos, eu mesmo já perdi vários irmãos, irmãos que eu digo amigos, né? De várias idades, jovens, né? Bem mais jovens que eu e tudo, em função exatamente da mudança do planeta. E que o mundo precisava fazer uma limpeza, e essa limpeza era necessária para que nós pudéssemos fazer a mudança. Enquanto vários irmãos são levados, né, isso não quer dizer que eu sou escolhido para ficar aqui, né, porque todos nós podemos passar por essa situação e podemos ir, mas sabedores de que o planeta está mudando, o planeta está mudando o campo vibracional, e todos esses irmãos que hoje partem pela pandemia, inclusive já falado por vários espíritas de nome, como Divaldo e outros, eles estão sendo recebidos, né, no plano espiritual de forma muito diferente, né? Porque eles estão eliminando um problema coletivo que eles participaram nas suas existências anteriores. E aquele que não participou dessas situações, ele está tendo a oportunidade de estar aqui vendo essas situações e mudando as suas atitudes, né? Se sensibilizando com isso. Então, cada um de nós temos que fazer uma reflexão para que possamos, durante esse nosso caminho, mudar a nossa trajetória, ver que a situação é grave, mas ela vai passar, né? Como passou a pandemia de 1918, né? E como passou a peste negra, ela vai passar, né? E o mundo vai mudando. Cada vez que nós somos resistentes às mudanças para o bem, para o amor, nós sofremos esses reveses. Isso tudo é para que aqueles que ainda sobrevivem no planeta, na matéria, eles possam refletir que cada um tem a responsabilidade dessa mudança toda. Todos nós que estamos aqui temos responsabilidade nesta mudança, né? De amparar, de auxiliar, de vivenciar o amor com o próximo. E podem ter certeza que isso vai acontecer. O próximo. Acabou. Acabou! Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento que está deixando
é bem para quem consegue ver, né? Para quem consegue enxergar, né? Porque tem muita gente que ainda não está conseguindo enxergar o sentido de tudo isso que a gente está passando, né? Você estava fazendo a colocação daqueles que estão indo. Eu até em alguma aula, eu acho que foi esse ano, acho que foi que eu até coloquei que, né, as pessoas que existem muitas mensagens, né, que aparecem nesse momento, que nem sempre são mensagens que você pode dar crédito, né? Só porque são mediúnicas, né? Que nós temos Isso. que pensar, refletir sobre isso. Então, dizendo algumas coisas do tipo que se você vai é porque você também está devendo e tal. Então, até lembrei, né, do Eurípides Barçanufo, que também morreu exatamente. Morreu em 1918 lá. Exatamente. Então, ele era um espírito já avançado, evoluído, né? Era um espírito à frente, muito à frente de todos nós, maravilhoso, magnânimo mesmo, né? E eu acho que para nós que aqueles que estão indo é porque é o momento da sua, é o momento, né? É o momento, já era o momento, e para outros, por imprevidência, né? Por não estarem observando aquilo que você acabou de falar, que é o amar ao próximo, se preocupar com o próximo, ter respeito pelo próximo, usando máscara, não se aglomerando. Aí aqui a gente está falando citando a questão da pandemia, né? Então, sim, esse corre um risco que foi escolhido por ele próprio, por decisão própria. Então, ele pode vir a desencarnar não porque estivesse na hora dele, mas sim por imprevidência, né? Exatamente. Porque não vamos pensar que isso não possa acontecer, porque se eu atravessar uma rua sem olhar para um lado e para o outro, eu corro risco. Eu corro um grande risco de sofrer um grave acidente e vir até a falecer. Porque vai de também... antecipar, né? Exato. Antecipar a sua partida, porque a gente vai muitas vezes ao enterro, né, Valéria? E aí a gente vê pessoas dizendo assim: ah, chegou a hora dele. Muitas vezes não chegou. Muitas vezes nós antecipamos pela nossa imprevidência, pela nossa falta de observação, né? Você tem uma passarela, e aí você sabe que é uma pista de alta velocidade, mas você resolve passar em vez da passarela, passar embaixo. Então você é atropelado, ah, chegou a hora. Não chegou a hora. O indivíduo simplesmente ele antecipou a sua jornada. Quer dizer, todo o planejamento que os espíritos fizeram naquele indivíduo, que ainda tinha que passar por determinadas coisas, ele adiou em função da sua imprevidência. Porque às vezes a gente tem muita coisa assim, dizer, porque se não for a hora, Deus não vai permitir e tal. E aí resolve fazer, né? É a fé cega, né? Também, né? Para aqueles que têm fé, né? É uma fé cega, né? Que você pode fazer qualquer coisa, chegou a hora, eu posso fazer, né? E eu acho assim que esses que somos nós até hoje, né? Até agora, né? Porque no próximo segundo a gente não sabe, né? Porque tudo pode acontecer, né? Eu me lembro de uma entrevista que um espírita, eu não me lembro, não me recordo o nome dele, mas ele era uma pessoa conhecida, ele trabalhava, acho que numa rádio, num programa de internet, e ele dava muitas entrevistas, e ele estava falando do espiritismo, dando uma entrevista ao vivo, né? E ele morreu na entrevista, né? Ele foi... Ah, eu sei, eu vi. Era numa rádio. Ele morreu assim ao vivo, né? Ele foi... Ele falou, eu tô começando... parece que eu não estou, né? Eu estou saindo, parece que eu estou... Do meu corpo, ele fala, eu estou me sentindo levitar. Eu estou me sentindo... desencarnou ali na hora, né? Então, a gente nunca sabe, né? Então, até agora, a gente está aqui. Então, se... No próximo momento, não, né? A gente não sabe. Aproveitando o que você falou, né? Nós estamos aqui para poder observar e aprender, né? Então,
Então, eu acho que esse momento grave que nós estamos passando é um momento muito propício a isso, porque nós estamos passando por muitas dificuldades de toda a ordem, né? A dificuldade do vírus, né? A dificuldade sua, íntima, a dificuldade do relacionamento, né? Porque estão Sim. todos juntos, sem poder dar vazão às coisas que faziam, como trabalhar, sair todo dia, voltar a determinada hora e tal. Quer dizer, todos estão convivendo mais, né? Juntos, e isso tem um atrito, então há um aprendizado, né? A oportunidade é de aprendizado para a gente, e também eu acho que para nós nos posicionarmos, né, na nossa vida. Eu não estou me referindo a nenhuma questão política, não, por favor. Eu digo nos posicionarmos como seres humanos que somos, com os ideais que temos, com a filosofia que abraçamos de vida, como você estava falando lá no início. E esse é o nosso testemunho, né? Que nas dificuldades, nas adversidades, nos atritos, nos conflitos familiares, ou seja lá de onde for, nós darmos esse testemunho. Ninguém está nos vendo, né? É como nós aqui, né? Nós estamos aqui. Eu costumava falar isso sempre lá, quando nós íamos à cabana, no sábado, né? Porque é um dia que não vai praticamente, não vai ninguém, né? Só íamos nós, o grupo dos jovens, né? Que sempre existiu, e nós do EJE, quando o EJE começou. E ninguém sabia, né, que nós estávamos lá. Ninguém, que eu digo assim, é óbvio que a direção da casa sabia, mas eu digo assim, ninguém via a gente, ninguém sabia quem estava lá, ninguém sabia o que nós estávamos conversando, estudando, trabalhando, a não ser os espíritos, né? E era uma iniciativa de uma escolha nossa, de ir um dia difícil para as pessoas, né? Para a grande maioria das pessoas, mas nós tomamos a decisão de fazê-lo, não por uma semana, por duas, por um mês, por dois, mas por muitos anos. É como aqui, né? Nós tomamos essa decisão de estar aqui para conversarmos, nos encontrarmos uns com os outros e nos encontrarmos com as histórias de cada um, com as dificuldades de cada um, com as dores de cada um, porque todos nós temos dores. E eu acho que esses momentos, como o de hoje, ou como são sempre, nos fortalecem, porque nos ajudam a tomar a decisão, nos ajudam a nos posicionarmos como cristãos, porque é isso que nós nos dizemos. Então, se nós nos dizemos cristãos, temos de sê-lo para nós, não para o outro, né? Mas para nós, para ser verdade para nós, para aquecer o nosso coração, para alimentar a nossa alma de esperança, de força, de equilíbrio. Vocês acham? O que você acha, Mauri? Não, eu acho que a gente tem. Não. Eu acho que é exatamente isso. É exercitar diariamente, né, junto àqueles que não são próximos a nós, a bem-aventurança. É nós nos doarmos um pouco. Eu até vou falar um negócio aqui que eu não queria falar, mas vou falar no sentido da prática do bem, né? Cada um sei que pratica o bem
em todos os lugares, especialmente nós que estamos aqui. Eu tenho o hábito agora eu levo uma sacola de biscoito dentro do carro. Então, o sinal fecha, todos vocês sabem disso, a gente vai saindo na rua, a gente vê, está lá o menino pedindo, levantando placa, aquela coisa toda. Aí eu, de máscara, obviamente, né? Eu só ando de máscara. E aí eu chamo o menino, né? Como aconteceu agora há uns dias, o menino veio e mostrou a placa. Aí eu peguei, falei, vem cá, vem cá. Aí ele veio e aí eu dei um saco de biscoito para ele e dei R$ 1. Mas só que não tinha esse menino. Além desse menino, tinha mais 7 meninos, né? Com tamanhos variados. E aí ele virou para mim e falou assim, tio, você pode dar para o outro aqui? Eu falei, posso. Aí eu fui dando, porque eu levo uma sacola grande dentro do carro e a Isabela vai me ajudando. A Isabela vai passando aqui. E aí eu fui e dei. Quando eu saí, a gratidão que você vê no coração daquelas criaturas, né? O rapaz olhou para mim, já vamos dizer que devia ter uns 15 anos, e fez o símbolo do coração, sabe? Para mim fez assim. Então, é comovente ajudar, porque independente é tão pouco. Cada dia mais, quando eu saio e vou aos domingos, e esse domingo agora estarei lá entregando alimentos, eu vejo o número das pessoas crescendo. Lugares que eu entregava para 3 pessoas, agora eu entrego para 7. Não eu, né? A Isabela e o grupo, que não sou eu só, pelo amor de Deus, é um grupo. E a gente vê, é tão pouco. Mas eu sei que outros irmãos nossos, de outras religiões, também fazem isso, né? Ajudam, colaboram. É partir, é enfrentar. Não é o vírus que vai nos derrotar, né? Nós passarmos por problemas, vamos passar. Porque as pessoas dizem assim, não, mas o vírus... Mas você vai morrer, meu filho. Se não for do vírus, você vai morrer de outra causa. Ou do câncer, ou atropelado, ou o avião vai cair. Nós vamos morrer. E eu vejo pessoas desesperadas para do vírus. Não, temos que fazer a nossa parte. Eu saio para caminhar de manhã cedo onde eu moro e vejo pessoas sem máscara. Pessoas de idade, pessoas jovens, não usando a máscara, está pendurada no nariz, no pescoço, parece que está protegendo só aqui embaixo. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que. A Valéria falou uma coisa importante, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é nos proteger. Mas se o vírus me pegar e me levar, pelo menos eu fiz a minha parte. Agora, nós estamos deixando a coisa vir e não fazer a nossa imprevidência, né? A nossa maneira de agir diante de um problema grave, né? Que não é no Brasil. O Brasil tem problemas graves morais, mas temos, na Europa, eles estão passando o mesmo problema. Eles foram os primeiros a passar por problemas sérios que nós. E tem medidas sérias, medidas rigorosas. São países que nós podemos dizer ricos, né? E não deixaram de perder e continuam perdendo, né? Vários irmãos. Mas aqui, né? A pátria do Evangelho, a gente ainda vê tanta rebeldia, tantas dificuldades de cada um se colocar diante do outro, né? A não fazer, né? Fazer aquilo que precisa ser feito. Mas ainda somos rebeldes, ainda temos que, talvez, vivenciar essa rebeldia, né? Que nós trazemos dentro de nós. E essa modificação ela é individual. Porque se fosse do grupo, Jesus já tinha resolvido o problema naquela época. É individual. São os nossos estágios de progresso, né? Evolutivos. Então, a doutrina espírita veio para nos chamar a atenção,
para nos despertar. A quem muito é dado, a muito será cobrado. E o que é dado a nós? O conhecimento. Ah, porque eu sou do grupo tal, eu sou do grupo X, o fulano falou para mim não fazer isso. Mas qual é a base? Se a ciência diz para você fazer e você está ouvindo fulano que não tem capacidade nesse setor, que não conhece, que é ignorante naquela área. Não é porque não seja inteligente, é porque ele ignora, porque ele não conhece. E aí nós vamos, então, sendo levados por achismos. O espiritismo não, o espiritismo está lá, Kardec falou. Quando perguntaram a Kardec, e se um dia a ciência comprovar que existe algo que a doutrina espírita faz que não é aquilo que a ciência comprovou? Devemos seguir a ciência. E nós, pela rebeldia, achando que nós sabemos demais, né? Existem milhões de pessoas no mundo pesquisando, querendo o melhor para todos nós. Já houve outras pandemias, né? E hoje nós temos a possibilidade de minimizar isso, porque temos uma vacina, que não é uma vacina só, tem várias vacinas. E daqui a pouco, isso tudo vai passar porque existirão outras metodologias mais eficientes, né? Ah, nós temos hoje cepas, mas sempre teve cepas, né? É porque hoje a coisa está, vamos dizer assim, alarmante em função de que está levando a óbito, está levando à morte. Mas a gripe também é um vírus, né? E quantos de nós morrem da gripe, mas o volume de pessoas é tão menor que aquilo não chamou atenção, né? E hoje nós não temos vacina contra a gripe? Temos, né? Não vai resolver todos os vírus, mas resolve aqueles que estão ali. Então, nós temos que andar, como o Kardec falar, para e passo ao lado da ciência. Fala. Maurício, posso falar uma coisinha? Você deu seu testemunho aí, e eu vivi ao contrário do lado de lá. A gente acha que às vezes a gente fica assim, mas o que eu posso fazer para ajudar? Quantos questionamentos? E às vezes coisas pequeninas que às vezes a gente acha que não tem valor são de uma importância muito grande. Sim. Eu tive Covid e eu tenho uma vizinha que é uma senhorinha. Ela não tem nem 6 meses que mora do lado, porta com porta. E num dia que eu estava muito fragilizada, eu vi um papelzinho entrar por debaixo da porta. E eu fiquei assim, emocionada. Eu fui às lágrimas, porque ela perguntava, esperava, dizia, né? Eu espero que vocês estejam melhores. Eu não posso ajudar muito, porque eu estou me recuperando. Ela tinha operado vesícula, tinha 15 dias, mas eu estou pedindo a Deus pela cura de vocês. Quer remédio melhor do que esse? Mas não é verdade? Quer caridade maior do que essa? Olha que caridade que ela fez. Enorme. E eu fui aos prantos e todo mundo aqui se emocionou. Foi aí até que eu fiz um relato no Facebook, porque muita gente nem sabia que eu estava com Covid e tudo, mas eu não queria dizer que eu estava com Covid. Eu queria mostrar que no meio de tantas dúvidas, porque a gente fica com medo, sim, qualquer dor no corpo diferente, a gente já pensa besteira, por mais que a gente tenha fé. Eu vi que minha fé é menor do que um grão de mostarda, porque qualquer coisa que doía, eu já ficava preocupada. Eu não tenho medo de morrer, mas no momento minhas filhas dependem muito financeiramente de mim, e a minha preocupação era essa. E ela me fez um bem que ela não tem noção. Inimaginável, né? Inimaginável. E um papelzinho, um bilhete. Então, às vezes, um telefonema... A caridade está aí, entendeu? Exatamente. A gente acha, eu não posso fazer nada, mas você pode falar. Você pode entendeu? Ligar, você pode motivar. Se a pessoa está bem, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, pode fazer qualquer coisa que você está fazendo a caridade. Eu mando mensagem todo dia, né? A Valéria até puxa minha orelha, porque às vezes, na hora de botar a mensagem, eu mando para o grupo.
que não é para mandar. Até peço perdão a vocês. Mas eu mando mensagem todo dia para mais de 30 pessoas. E pessoas que são evangélicas, são pessoas católicas. Eu tenho até um amigo que ele é evangélico, ele disse, Amaury, a sua mensagem ela é universal. Então, quando você manda mensagem, às vezes eu mando para um grupo meu evangélico. Claro, eu tiro a palavra espírito, que tem lá que você coloca, eu faço uma modificaçãozinha, mas o conteúdo da sua mensagem é que é... Gente, você acordar de manhã cedo, né, com problemas, porque todos nós temos problemas, e ler uma coisa positiva, né, em vez de ficar ligando a televisão só vendo coisa negativa, né, adentrando todo aquele negócio de jornais, de pandemia, de morte e de outros tipos também, que não é só pandemia, aquilo é quase que o que entra na nossa cabeça o dia inteiro é uma lavagem cerebral. A gente fica... Então, o que acontece? De manhã cedo eu vejo a televisão, vejo lá o Pachel, vejo lá a Globo, ali as mensagens. Depois, dentro do carro, quando eu saio para trabalhar, eu boto uma música espírita, eu tenho CD. Por quê? Para não ficar impregnado como um mata-borrão, e as pessoas vão se sendo impregnadas. O mundo está perdido. Não está perdido, não. Não está perdido. Porque olha o bem que essa senhora fez a você com um simples papel. Né? Por que existe o CVG, né? O CB, que são pessoas que querem se matar, e você liga. CVV. E você corta, né, aquela possibilidade da pessoa, naquele momento, se destruir. Nós estamos vivendo um momento muito sério em que as pessoas estão em processo de depressão muito grande. Né? Por quê? Porque não eram solidárias e passam por problema de solidão. Né? E esse afastamento criou situações muito graves, né? Em que as casas espíritas estão fechadas, né? E outros lugares estão fechados. E aonde procurar ajuda? Então, você estava em casa nessa situação e a sua vizinha foi e colocou um bilhete para você. O quanto ela te fortaleceu, né? Porque nós sabemos que as emoções positivas hoje, né, a ciência prova isso, nos dá imunidade. Quando nós pensamos em coisas felizes, quando nós ajudamos o próximo, nós nos imunizamos. É só você ver Madre Teresa de Calcutá. Aquela senhorinha pequenininha, perguntaram a ela, mas a senhora não pega uma doença? A senhora lida com leprosos, a senhora lida nessa sua... com AIDS, e ela nunca se contaminou. Porque a imunização é o amor. Mas quando nós amamos verdadeiramente, quando nós não deixamos nos impregnar, né? Ou vou fazer isso porque lá na frente, quer dizer, olha quanta gente ajuda o outro pensando amanhã no que vai receber. Não é assim, a banda não toca assim, você tem que fazer, você tem que se doar. Se doou, pronto, isso é que é mais importante. E aí você recebe, quanto mais você doa, mais você recebe. Eu acho que nem todas as pessoas podem fazer, assim, no momento que a gente está, né? Vamos falar desse momento que a gente está. Nem todas as pessoas podem fazer determinados tipos de, vamos dizer assim, de trabalho, de caridade por outras questões. Vamos dizer assim, nem todo mundo, talvez, tenha a condição de ir às ruas, estar com as pessoas necessitadas diretamente, por outras questões, por guardar, por proteção a outras pessoas que com ela vivem, que têm enfermidades, que são idosas, né? Que têm problemas de risco. Mas você pode ajudar de várias formas. Você pode ajudar dando alimento, você pode ajudar fazendo um bilhete e dizendo que vai orar.
não é? Pela pessoa que está precisando. Você pode ajudar dando uma telefonema, mandando uma mensagem, perguntando como é que você está, amiga, né? De tantas formas nós podemos ajudar as pessoas, e o importante é que a gente ajude, que a gente se coloque em ação, né? Porque há grupos que podem, há pessoas que podem fazer um trabalho mais efetivo, vamos dizer assim, mais junto, né? Presencial, vamos dizer assim. E outros que já não podem, por essas questões também do amor ao próximo, de você ter que se proteger para proteger quem está com você. Mas isso não elimina que você não deva fazer alguma coisa, né? Você deve fazer sempre, porque todos nós temos capacidade para fazer N coisas, basta que a gente queira. Então, quando a gente sabe que alguém não está bem, que alguém não tá legal, né? Está depressivo, está precisando de uma palavra, está precisando de ajuda, a gente se colocar à disposição e também ter respeito pela pessoa, né? Às vezes a pessoa nem quer que você fale com ela. Então, vamos fazer o que a senhora fez, orar por aquela pessoa, às vezes até sem deixar o bilhete, porque há pessoas que têm lá o seu jeito, não estamos aqui para julgar ninguém, né? Mas elas não querem, às vezes, que você... Veja a pessoa naquela situação. Então, a gente pode fazer, porque a caridade, é como se falou, ela deve ser feita em silêncio, sem alarde, não é? E essa é a verdadeira caridade. Às vezes a pessoa não sabe que você sabe que ela não está bem, mas você que sabe que ela não está bem, começa a orar por ela, sem que ela saiba. Não precisa saber nunca. Quem precisa saber é você, porque é você que vai dar conta da sua vida. Né? Que quando chegar lá a nossa hora de bater o pezinho lá na porta... Isso. Né? É nós e ele. Que a gente não sabe se Valéria, estou sem som. do céu. Oi? Quem falou? Está sem som. Tem a Silvana, eu acho. Silvana? Pode falar. Não, estava sem som. Tá, mas agora ela ligou. Quer falar, Silvana? Pode falar. Bom, então, eu estava falando, né? Quando a gente chegar lá no lugar que a gente vai estar, quando nós passarmos para o outro lado, né? Que a gente não sabe qual é, se vai ser tapete vermelho ou se não vai ter nem tapete, né? Provavelmente não vai ter tapete. Mas pode ser que seja até um lugar razoável, né? A gente busca se empenhar, né? A gente ainda tem muito chão pela frente, até a gente chegar a ser um Chico Xavier, a ser uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, né? E outros tantos, ainda vamos ter que percorrer um longo caminho. Mas nós já estamos preocupados com isso, já estamos investindo na nossa intimidade, já estamos nos dando um tempo para pensar nisso. Nós não estamos aqui, não é? Quantos não estão? Podem não estar, não quer dizer que estarão atrasados em relação a nós, de forma alguma. Talvez muitos já estejam até bem mais avançados do que nós, né? Sem estar ligado a nenhum grupo de alguma religião, seja lá o que for. Isso não é importante. O importante é essa busca que a gente faz para que a gente possa se libertar, né? Dessas circunstâncias que nós mesmos nos colocamos, né? Para nos vencermos. E eu acho que esse momento é um momento que nós estamos tendo que dar os maiores testemunhos, porque nós nunca fomos colocados numa situação dessa. Não que nos lembremos, né? Não que nos lembremos, né? Então, eu acho que só temos um caminho: aproveitar e aproveitar, sofrer, sentir dor, tristeza, impotência, mas aproveitar fazendo o melhor que a gente pode, né?
dando o nosso testemunho para a gente mesmo e para a espiritualidade que está nos observando, né? É isso mesmo, é o testemunho. Todos aqui estamos exatamente para dar o testemunho. E os desafios vão aparecendo, né? Vão aparecendo no nosso lar, porque os maiores desafios que nós temos é com aqueles que estão junto conosco. E aí vem os desafios com aqueles que estão fora do nosso lar. Então, eu digo todos os dias quando eu desperto, quando eu faço a minha prece, porque acordei, né? Porque agora eu estou assim, acordei, é mais um dia de desafio. Então, eu uso muito aquilo que Francisco falava, né? Senhor, fazei de mim o teu instrumento de paz, de harmonia, que eu possa levar uma palavra. Quantas vezes eu já levei para pessoas que eu nunca imaginei, né? Falei algo e depois a pessoa veio me agradecer que aquilo tocou de tal forma que modificou. Então, quando eu dou palestras, quando eu dou lives, né? Amanhã eu vou dar uma live, segunda-feira eu vou dar uma live na União Espírita Carlos Chagas, vou também estar na Rádio Rio de Janeiro, né? Com um tema também muito interessante. E aí eu peço sempre a Jesus que me ilumine na hora que eu sou entrevistado, né? Porque quando você é entrevistado lá na Rádio Rio de Janeiro, antes de começar, a gente faz uma prece, né? Eu, o Eduardo Araújo, a Fátima Miranda, a gente faz uma prece antes de começar, porque o grupo que está assistindo é heterogêneo. Tem gente que está assistindo, é católico, o outro é ateu, e aí eles botam eles vêm com umas perguntas meio cabeludas, né? Que a gente tem que, como espírita, procurar responder dando uma coisa lógica, uma coisa que tenha razão. E, Nossa Senhora, quantas vezes eu já estive com o Eduardo uma vez, numa entrevista que ele estava fazendo a mim, e uma pessoa mandou para ele dizendo que, olha, você sabe que eu não gosto da sua voz? No ar. Não gosto da sua voz, acho que outra pessoa devia fazer esse tipo de coisa. E o Eduardo, sem nenhum problema, né, com o desprendimento, eu depois elogiei muito ele, falei, ó, você não precisa, porque as mensagens vêm via Facebook e YouTube, e aí ele não precisava ter falado nada disso. Ele podia ter visto aquela mensagem e não falado. E aí ele pegou e falou, ó, temos um irmão aqui, fulano de tal, ele está dizendo que a minha voz é de taquara rachada e que ele não gosta. E aí eu estava ouvindo esse dia. Estava. E aí ele falou, olha, meu irmão, infelizmente, eu sou a pessoa que faço aqui esse tipo de trabalho e você vai ter que me aturar, não tem jeito, né? Eu te peço perdão. E falou assim, eu te peço perdão pela minha voz, né, que tanto te incomoda. Então, é um desafio, não é verdade? É um desafio no ar. Foi um desafio. E ele enfrentou com postura. Ele não foi agressivo. Então você desliga a televisão, a rádio aí, muda, bota em outro canal. Não, meu irmão, você me perdoa, porque infelizmente a minha voz é essa. E eu sou entrevistor. Pode ser que amanhã a Rádio Rio de Janeiro me tirem, até porque a minha voz é ruim, e coloquem outra pessoa que te agrade. Mas em momento nenhum ele foi agressivo. Então são desafios. É um desafio. É muito complicado você lidar com um grupo heterogêneo. É por isso que Jesus nasceu em Israel. Por quê? Porque já tinha um Deus só. Era um Deus único. Porque se ele nasce no local onde tinham vários deuses, como é que ele ia implantar, né? Ele ia implantar a bondade do Criador? Então, ele precisava nascer numa terra em que já havia apenas um Deus. Então, vocês veem que as coisas são complicadas, né? As pessoas mesmo estão... assim, né? Ele, que era um povo monoteísta, foi o povo que mandou matar, né?
Exatamente. Nem Como por eles isso... não podiam matar, pediram aos romanos, né? Exatamente. Né? Botaram a batata quente lá na mão do... Botou a batata... E aí vem o romano e lava a mão, né? Aí ele lavou a mão, né? É um jogando a banana para o outro. Olha, eu vou lavar minhas mãos, vocês façam com ele o que vocês quiserem. Então, isso existe ainda. Isso é o que eu chamo de falta de discernimento, né? De lucidez mesmo, né? E de posicionamento, né? Porque eles também estavam a serviço dos interesses, né? Claro. Tudo era... a política, ela existe, né? Independente de partidos ou não, você está sempre... Na realidade, a política vai existir sempre, não porque ela é o que é. A política começa até dentro do nosso lar. Né? Dentro do nosso lar. A gente não barganha, chega com o pai, para a mãe, olha, eu queria isso. Não, mas você não pode ter isso, porque você precisa estudar. Aí você, não, mas pai, olha só, é política. Né? A política a gente exercita isso inconscientemente. Agora, você usar a política mas são para o lado, né? para o lado negativo, é o que, infelizmente, por isso que o grupo ele é heterogêneo. Né? Nós estamos aqui na Terra porque nós estamos em aprendizado. Né? Muito mais em aprendizado do que ensinando. Então, nós estamos aqui em aprendizado. Esse aprendizado faz com que a gente cresça. Né? Agora, como nós aprendemos? Observando. Nós também somos observadores. Só que tem pessoas que não querem ver, não querem olhar. Porque o que eu tenho, eu já cristalizei coisas na minha mente em que eu não quero ver o outro, não quero entender o outro. E Jesus fez o contrário. Ele veio aqui para entender o outro. Quando o romano procura ele pedindo auxílio para o empregado dele que estava morrendo, ele jamais poderia ter atendido aquele romano, porque ele era romano e ele era judeu. E aí ele quebrou um outro paradigma. Atendeu e a solicitação desse romano era tão sincera, tão profunda, que ele disse, a tua fé o curou. Não foi o que Jesus fez, foi a fé, foi o pensamento de doação que aquele romano estava fazendo em relação àquele empregado, àquela pessoa de classe inferior a ele. Então Jesus diz, a tua fé que curou ele. Olha que coisa profunda, o quanto poder nós temos. E, infelizmente, nós usamos muitas vezes, ou a maioria das vezes, para o lado negativo e não para o lado positivo. Né? Nós queremos que Jesus... Eu vejo pessoas dizendo assim, mas eu às vezes acho que Deus não existe. Uma amiga nossa, né? Acho que Deus não existe. Aí minha esposa, né, diz assim, mas por que você acha que Deus não existe? Porque eu estou passando por tantas situações, e aí ela falou assim, mas as situações que você está passando são situações que você criou para você mesmo. E minha esposa é evangélica. Né? Vem de lar evangélico, a Valéria sabe disso. Então, ele falou assim, mas as situações que você está vivenciando são as escolhas que você fez errada. Não na outra vida, eu estou falando dessa vida. Você não quis fazer isso, ela falou, quis, e você agora está colhendo o que você fez. E está te gerando dor. Você não teve aquele momento que eu falei para você, quando você falou que estava muito bem, eu falei, mas é hora de você agora buscar isso, buscar aquilo. Não, está muito bem. Logo depois, aquilo que estava bem virou mal. E aí, quando você foi buscar, já não tinha mais espaço para você recuperar. Então, Deus tem alguma culpa com isso? Falou para ela. Deus tem a ver o que com isso? Foram as suas escolhas. E o que a doutrina espírita fala? As nossas escolhas é que nos levam para o adiantamento ou nos paralisam ou nós passamos por mais dores. Então, o que a humanidade está passando é provocado por ela mesma, não tem nada a ver com Deus.
Deus é neutro. Deus ama o estrupador, ama o que matou, ama o que roubou, ama todos nós. Porque Deus sabe que esses amanhã estarão também vão galgar situações positivas. E hoje são infelizes. Terão que passar por processos dolorosos. Nós, graças a Deus, já passamos por muitas coisas e estamos numa condição melhor, mas não somos puros, né? Nós ainda temos pensamentos, infelizmente, negativos. Nós somos induzidos também a pensarmos negativamente. O que nós temos que fazer é criar um campo em volta de nós para nos proteger. O pensamento negativo vem, mas opa, meu irmão, não adianta você ficar aqui me criando situações porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, é nós entendermos o mecanismo que nós vivemos. As escolhas movem tudo, né? Hein? As escolhas movem tudo, né? Movem tudo. Se as escolhas das pessoas aí, do mundo, tem o nosso país, mas tem os outros países também que a gente vê acontecer esse tipo de coisa. Se as escolhas das pessoas fossem as escolhas certas, buscando o respeito ao próximo, se elas não se aglomerassem, se elas não fizessem o que estão fazendo, que a gente está vendo todo dia na televisão, nós já estaríamos em muito melhores condições nessa pandemia do que estamos. Como diz os flamenguistas, em outro patamar. Em outro patamar. Já estaríamos em outro patamar. Mas nós somos rebeldes. Cada vez que você aglomera e contagia, infecta, né, outras criaturas, dá a chance de ter outra variante. Né? Como é? As cepas. Outra. Pior. Por quê? Porque nada do que está acontecendo você está entendendo. Você está rebelde, como você falou. Então, a pessoa afronta, e no que ela afronta uma lei... É lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito. Só que todos nós estamos sofrendo. Todos nós estamos sofrendo. Porque causa a pandemia coletiva. De alguns... Todos estão sofrendo. Nós estamos sofrendo a consequência das atitudes de uma parcela das pessoas que não entendem o que está ocorrendo. O que elas querem... Gente, nós chegamos para... Eu não vou dizer que a gente chegou no fundo do poço, porque eu não sei aonde é o fundo do poço. Mas nós estamos perto de lá. Por tudo que está acontecendo, sem meditação, sem consciência, com tudo isso que nós estamos vendo aí, gente, do povo, dos governantes, não vamos entrar em política, mas é uma realidade, isso no Brasil, principalmente, e também no mundo. Nós estamos vivendo um pandemônio, que é pior que a pandemia. Não é só pandemia, é pandemônio. Por quê? As pessoas não se entendem, os governantes não entendem. Porque estão preocupados com seus interesses. Os seus interesses pessoais. No ano que vem, não estão se incomodando que as pessoas estão morrendo. Eles não querem saber quantos vão morrer. Não, eles não querem saber, eles querem saber do seu interesse pessoal. Então, nós, que eu digo, não sou eu, não é cada um de nós, algumas pessoas que não estão fazendo isso, que estão se resguardando, que estão fazendo a sua parte, que só saem quando há necessidade, quando vão ao trabalho, que tem que trabalhar, tem que fazer com realmente cuidado consigo e com o seu semelhante, está sofrendo a questão do mundo, pela desobediência, pela rebeldia, pela falta de humanidade dessas pessoas. Isso, falta de humanidade, total falta de amor ao próximo. Você vê essas festas que estão sendo interceptadas e tal, são jovens,
jovens, e tem pessoas com mais idade também. Foi pego até em bingos, né? Enfim, pessoas idosas. Gente, não dá para entender, porque a doutrina espírita nos ensina isso. Eles estão em outro patamar de faixa vibratória. Essas pessoas, elas, vamos dizer assim, na grande maioria delas, elas não são lúcidas, elas não têm consciência, elas não sabem discernir, porque até uma criança sabe discernir. Então, nós estamos vendo um momento gravíssimo e as pessoas não estão nem aí. Elas não estão nem aí, elas não dão valor à vida, elas não sabem o sentido da vida. Não sabem. Então, é muito triste, porque nós estamos passando por uma questão muito grave que poderia já estar amenizada e muito, se não fossem essas pessoas completamente desvirtuadas dos valores reais que nós devemos ter. Cuidado com o semelhante. O semelhante é seu pai, o semelhante é sua mãe, é seu irmão de caminhada. Enfim, são finais de tempos, né? E estamos aqui porque merecemos, né? Estamos Com aqui certeza. para dar o nosso testemunho, fazer a nossa parte. Então, é como a Mauri falou, o importante é que tudo isso que a gente está passando é a gente fazer a nossa parte e que seja fazendo a nossa parte corretamente, aí sim será o que Deus quiser. Agora, se nós nos desviarmos para fazer o que a gente quer, aí é outra conversa. Mas, às vezes... Para terminarmos, tá? Hã? Não, 5 minutos? 5 Então, minutos. Pode falar. Vou falar rapidinho. Às vezes, a gente sabe de tudo isso e a gente entra em conflitos que, na verdade, em vez de acrescentar, atrapalham mais. Eu tenho conflitos dentro do meu núcleo familiar, a Valéria sabe disso, e esse período de Covid e tudo, eu estava muito fragilizada, e quando a gente fez o Evangelho no Lar, veio uma mensagem que serviu para todos nós, e eu tenho certeza que eu recebi muita intuição para falar tudo o que eu falei, mas que fala assim: onde está o teu tesouro? As coisas têm o valor que lhes atribuímos, nem mais nem menos. O que é precioso para uns, nada significa para os outros. Quando entendemos essa verdade, deixamos de forçar os outros a valorizar aquilo que é importante para nós. Assim, também aprendemos a respeitar o valor que certas coisas possuem para as outras pessoas. Não crie discussões improdutivas para tentar convencer quem quer que seja sobre o valor que o seu tesouro possui. Todos temos gostos, aptidões, sensações variadas. Compete a cada um cuidar daquilo que é importante para si. Quando encontrar outros dando valor a algo que nada representa para você, saiba compreendê-los. Quando não for compreendido naquilo que valoriza, aprenda a manter sua serenidade e confiança. Eu não sou muito serena, não. Posso parecer, mas tem horas que eu me perco. E isso foi assim uma lição principalmente para mim e para todos nós aqui que vivemos sobre o mesmo teto. E muitas vezes a gente esquece disso, de compreender o outro. Infelizmente, eu senti mistos de raiva mesmo, de dor, de chorar. Eu moro na esquina de uma praça e a praça vive lotada. E eu com Covid dentro de casa, passando mal, e as pessoas comendo, bebendo, passeando, conversando. Mas esse texto vê assim, infelizmente, o outro. Então, façamos a nossa parte. Cabe a nós o que é nosso.
o outro que, infelizmente, ainda não conseguiu enxergar, que é se transformar interiormente, para a gente aprender a dar valor ao outro, a nos preocuparmos não só com os nossos entes queridos, mas com qualquer um que caminhe conosco nessa vida. E, infelizmente, nem todo mundo está vendo assim. Então, às vezes, a gente precisa ler uma página mediúnica, uma mensagem, para a gente ver que a gente, às vezes, também cobra do outro o que é impossível ele dar, porque ele ainda não tem. Com certeza. Jamais cobre do outro aquilo que ele não pode te dar. Isso eu já aprendi. E então, é o que a gente mais faz, né? A gente quer que o outro enxergue o mundo pelos nossos olhos. E isso é muito importante que você falou, porque você está falando do núcleo familiar. Então, no núcleo familiar, isso acontece. E nós, a maioria das vezes, pelo nosso egoísmo ainda, que são coisas que nós temos que trabalhar, como diz Joana de Anjos, nós temos que trabalhar em nós, né, esses valores. Nós é que temos que compreender o outro e não esperar que o outro nos compreenda ou as nossas atitudes. Porque foi assim que o Cristo exemplificou, né? Porque o Cristo entendeu a todos nós. Em momento nenhum, ele exigiu que nós entendêssemos ele. O final é todo seu, Amaury. Então, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Criador, né? Agradecendo a Ele por mais esse momento maravilhoso, foi estar com vocês, essa vibração ímpar, que cada um de nós estamos nas nossas casas, mas eu posso assegurar a vocês que eu estou sentindo uma vibração muito positiva, muito boa. E elevando o meu pensamento, eu disse, eu pedi forças a Jesus, e ele me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria. E Jesus, o que me deu? Me deu problemas para resolver. Eu pedi a Jesus amor. E o que foi que ele me deu? Me deu pessoas com problemas para que eu ajudasse. Eu também pedi a Jesus favores. E o que foi que ele me deu? Ele me deu oportunidades. Eu não recebi nada que eu pedi a Jesus, mas tive tudo de que eu necessitava. Que Deus possa nos amparar nesse momento tão complicado da vida. Sabedores que jamais estamos solitários, que Ele e a sua falange de irmãos estão olhando por nós e esperando que cada um de nós faça a nossa parte e que não precisamos esperar do outro aquilo que eles ainda não podem nos dar. Mas nós podemos dar sim, sempre, porque nós já compreendemos o amor a cada um deles. Que Deus abençoe a todos vocês e que a semana que se inicia a partir de amanhã possa iluminar e abençoar cada casa e cada residência. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Obrigada, foi ótimo. Tá bom. Muito bom. Foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso o dia de hoje. Obrigada, muito bom. É sempre bom estarmos juntos. Bom. Sempre. Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Muito bom. Obrigado, Maurício. Obrigada, Maurinho. Só assim vocês me incentivam, viu? Obrigada, Maurício. Muito obrigado, Maurício. Foi excelente, Valeu, Maurício. maravilhoso. Ó, e se vocês puderem, podem olhar no YouTube
Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, lá na União Espírita Carlos Chagas. Entra no YouTube, bota União Espírita Carlos Chagas, aí vai aparecer ao vivo, né? Legal. Porque eu vou estar lá. Lá é ao vivo mesmo. Lá eles colocam umas 20 pessoas que previamente solicitam estar presentes, e o resto é feito pelo YouTube. Tudo com roupa, com máscara, com álcool, tudo direitinho. E na segunda-feira, ao meio-dia, estarei lá com o Eduardo Araújo sendo entrevistado. Tá? Se vocês quiserem ver, me dá um prazer, a honra, coloca um like lá para ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Tá bom? Amanhã, que horas é? Você manda Não, para amanhã mim, não. bota no grupo. Segunda-feira. Posso colocar, Valéria, lá? Não. Ah, Ele coloca em tudo quanto é grupo. Manda para mim que eu coloco. Não é amanhã, não. Porque até eu vou aproveitar, a gente está em cima, já passou da hora, mas eu vou falar. O grupo Reflexões e Estudos do Oeste não é para ninguém ter receio Claro. de colocar, gente. É para postar, mas é para a gente postar sobre o estudo que a gente está realizando esse ano. Então, por exemplo, teve a primeira aula, teve a segunda aula, teve a aula da Jane, até o Gabriel postou lá, né, uma mensagem que falava da aula da Jane. Do livro da minha verdade de vida, né? A gente quer isso, a gente quer debater a aula, o estudo da semana ali, entendeu? Valéria, o Amauri está no outro grupo? O Amauri está naquele outro grupo? De oração? Não, Tá. não é de oração, não. Aquele para a gente discutir outras coisas. Amigos. Do Wesley. Ele recebeu o convite. Se ele não está, porque ele não aceitou. Mas porque aí é muito grupo. É muito grupo. Eu vou acabar errando meu dedo lá e vou colocar a Valéria vai puxar minha orelha lá. Mas eu vou mandar para vocês, olha, não é amanhã, não, né? Amanhã é domingo. É tudo na segunda-feira. Segunda-feira. Um ao meio-dia. Eu boto Eu vou mandar para a Valéria. Um é ao meio-dia cravado. Meio-dia cravado é a Rádio Rio de Janeiro. Você entra na Rádio Rio de Janeiro pelo YouTube ou pelo Facebook, e aí, meio-dia, começa a entrevista comigo e com a Fátima Miranda. Meio-dia. À noite, às 20 horas, é na União Espírita Carlos Chagas. O tema é tudo na área espírita. É muito interessante os temas, vocês vão gostar. Deixa eu Espero não chorar. Eu vou botar lá, ele me mandando, eu coloco lá para todo mundo ver. Eu tenho feito isso até, eu tenho colocado, eu coloco no outro grupo também, até lá do Facebook. Então, só para concluir, então, o grupo Reflexões e Estudos, só para mais uma vez a gente falar, é para a gente debater o estudo de hoje, para a gente fazer comentários, acrescentar coisas que não foram colocadas, porque não dá tempo da gente falar tudo, não há condição, o tempo é pequeno. E mesmo, né, às vezes a gente precisa de várias aulas para poder fazer um estudo mais ampliado daquele tema, daquele assunto. Como as pessoas estavam colocando muitas mensagens e até divulgação da doutrina espírita e tal, a gente fez lá as nossas regrinhas, mas eu acho que o pessoal, assim, algumas pessoas não entendem. Mas está certo, está certo. Algumas Você está pessoas não certo. entendem. Então, então a gente andou fazendo um planejamento ali, tirou, botou e tal. E o que a gente quer é que vocês contribuam, né? Porque esse tempo nosso aqui é muito pequeno. Então, se houver uma contribuição maior lá no grupo, nós vamos poder um ou outro responder ali, trocar ideias sobre essas questões que foram até tratadas, vamos dizer, hoje aqui, tá? Então, essa é a ideia do grupo Reflexões e Estudos do Oeste. Por causa dessa questão das pessoas quererem trocar mensagens, alguma coisa que viu, que participou, um seminário, uma palestra, uma mensagem, mesmo escrita, alguma coisa que se refira se referir ao nosso estudo, bota no grupo Reflexões. Se referir a uma questão espírita,
ou até uma indagação a respeito de alguma coisa, mesmo que não seja espírita, né? No caso, até eu vou pensar aqui a Glória, essa semana, né, que passou, ela colocou no grupo uma entrevista do André Trigueiro com o pastor Henrique. Excelente, excelente. Que todos vejam que realmente é muito, muito interessante. Então, não é exatamente uma coisa espírita, mas que tem tudo a ver com o que nós trabalhamos aqui, que são valores, são virtudes, são posicionamentos cristãos, da atitude do cristão, né? Então, é isso. Então, no outro grupo, a gente pode divulgar, pode colocar uma palestra que a gente tenha visto, um seminário que a gente tenha visto, ou um programa, como a Mauri está falando, para que a gente possa trocar e possa realizar o nosso aprendizado e fazer os nossos comentários. Por isso eu falei, né? Agora, nem todo mundo quis entrar para o grupo achando que podia ser para botar bom dia, boa tarde, boa noite. Não, não é para botar bom dia, boa tarde e boa noite. É para que a gente possa ter uma troca realmente que valorize esse nosso conteúdo e que amplie o nosso entendimento e que assim a gente possa responder também alguma coisa ou acrescentar, tá ok? É isso, gente. Tá ótimo. Vamos, Tá ótimo. então, aqueles que não entraram, que quiserem entrar, estão lá. Eu mandei o convite para todo mundo. E as suas tá? mensagens, Amauri, serão bem-vindas lá. As suas mensagens serão bem-vindas lá. Tá. Então tá. Então me manda aí. Vamos, ó. São quase 8 horas. Vai lá. Tchau, Boa gente. noite. Maria, beijão. Boa noite. Boa semana a todos. Tchau. Boa noite a todos aí. Também. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Maurício. Obrigado. Obrigado, hein? Um beijo. Obrigada, Beijo. obrigada. Obrigada, Tchau, Maura. Valéria. Obrigada a todos vocês que Tchau. vieram. Tchau, Beijo. Valéria. Beijo para vocês todos. Beijo. Vocês Fica são com os Deus. amores. Igualmente. Tchau. Então, Beijo. tá. Doutora hoje pela Boa Fátima. para todos, viu? Boa Tudo de bom. Boa semana. Se cuidem. Vocês também. gente.